A gente vai ter um bingo também em novembro aqui na casa, tá? A gente já vai começar a falar sobre isso. Eu não vendo, bingo só tem velho. Engraçado. Vai queimar o nosso filme. Para você, eu sou jovem. Ele me mandou. Mandei. Então, o Evangelho da Noite está no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 3 a 9. Jesus usou a imagem de um evento cotidiano para introduzir a parábola. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outras caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra não era profunda. Mas, saindo o sol, queimaram-se, e por não terem raiz, secaram. Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, deram fruto, a 100 e a 60 e a 30 por um. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Parábola do semeador. Acho que todos conhecem essa parábola, né? Nós até já falamos sobre ela aqui algumas vezes, mas é bom a gente sempre voltar a esse tema, porque é um tema bastante rico e diz muito sobre todos nós, sobre onde nós estamos, onde nós nos colocamos, em que estágio estamos, né? Porque ele fala de 3 situações em que o semeador deixa cair pelo caminho algumas sementes, depois em solo pedregoso, né? Depois entre espinhos e depois em terra fértil. Não é isso? As sementes que caem pelo caminho, elas acabam não frutificando, germinando. Por quê? Porque os animais as comem. Então, o que representam essas sementes? O que é esse semeador? Nós podemos dizer que esse semeador, por exemplo, poderia ser Jesus. Jesus que foi o portador de uma boa nova. Jesus que trouxe à humanidade um conhecimento profundo dos princípios aos quais nós nos referíamos. A lei do amor, que é um princípio natural, que nós temos que, como dizia Spinoza, nos relacionar com Deus através desse amor, nos relacionar com a natureza através do amor. A mesma coisa Jesus dizia. Então, Jesus veio trazer essa boa nova. O Evangelho de Jesus ele é rico em verdades, verdades absolutas, verdades que são inquestionáveis, que dizem respeito a tudo aquilo que envolve a nossa condição. Jesus não inventou nada, ele apenas escancarou para a gente a realidade. Né? Deus é essa realidade, esse Deus que foi apresentado por Jesus, o Deus da realidade, não o Deus da ilusão, o Deus dos sonhos, o Deus dos desejos. Não, ele veio mostrar a realidade do futuro. Como é que nós podemos interagir? Então, ele trouxe essa boa nova. E essa boa nova representa, portanto, essas sementes. Quem são, o que representam esses solos? Quem pode representar esses solos? Senão nós mesmos. Né? Não somos nós que recebemos essa semente, portanto, somos nós que representamos esses solos. O semeador deixou cair semente, e aí existem 4 tipos de solo, é aí que a gente tem que se identificar em que estágio a gente está. Como é que a gente se coloca dentro desse texto? Né? Porque as que caíram pelo caminho foram devoradas por pássaros, não geraram nenhum tipo de coisa. O que isso representa? São aquelas pessoas que recebem a palavra,
mas que estão totalmente fechadas, porque estão absolutamente envolvidas com o mundo. O mundo tem uma regência maior sobre elas. Então, elas são regidas por sensações, por desejos, por coisas que possam satisfazer os seus instintos mais primitivos, os seus desejos mais rápidos. A sua noção de felicidade está restrita a esse campo sensorial de sentidos, de sensações. Então, são essas pessoas que elas não vão ouvir algo tão profundo e abrir mão daquilo que faz parte do entendimento dela. A realidade delas está restrita ao campo sensorial, ao campo das sensações. Então, essas pessoas, seria como o que Jesus diz, dar pérolas aos porcos. Porque eles não vão valorizar o que você tem a dizer, o que você tem a mostrar, coisas que estejam distantes, que transcendam, portanto, aquela condição apegada às questões materiais em que elas se encontram. Então, são pessoas ainda presas ao mundo. Então, essas são devoradas, as aves devoram essas sementes porque elas são devoradas pelo próprio mundo. E existem milhares, milhões, bilhões de pessoas pelo mundo nessa condição. Pessoas que não estão ainda receptivas ao entendimento mais profundo das coisas. Vivem, tratam a religião ou o conhecimento espiritual ainda da forma mais superficial possível. Pessoas que, olha, se a religião me ajudar a pagar minhas contas, está tudo certo. É por isso que muitas igrejas aí lotam, né, quando estabelecem teorias de prosperidade, né, que dizem que viver na pobreza é viver no pecado, que a pessoa tem que prosperar, que Deus só vai... que a felicidade vai acontecer para ela quando ela prosperar. Então, isso é uma visão que a gente respeita e que atende a essa grande massa de pessoas que estão nesse nível ainda. Não é isso? Então, não adianta criticar. A gente não tem que criticar a pessoa pelo estágio em que ela se encontra. Nós temos que compreender, aceitar, respeitar e amar da mesma forma. Quando a gente fala de amar a Deus, se Deus é tudo, nós temos que amar tudo. O ódio não pode ser usado em circunstância nenhuma. O que vocês acham que Jesus quis dizer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso não pode ser uma frase solta nas Escrituras. Isso tem que ser aplicado na nossa vida. E se a gente não aplica, a gente não está seguindo as prescrições de Jesus, a gente não está levando a sério o que ele quis nos mostrar, a gente não está tentando, considerando que o que ele estava dizendo era a mais absoluta verdade. Jesus era apenas um poeta da antiguidade, dizendo coisas agradáveis. Não, Jesus falava, era um representante da verdade com V maiúsculo. Da verdade que não encontra nenhum tipo de oposição, de antítese, que não pode ser desconstruída, porque retrata a natureza das coisas, retrata a natureza como ela é. Esse era Jesus, um representante dessa verdade. Se a gente é um negacionista, se a gente não aceita esse entendimento que ele tinha, o problema é nosso. A verdade não vai deixar de ser verdade porque a gente não acredita, não aceita e não acolhe. Então, muitas vezes, muitas pessoas ainda estão presas ainda a uma lógica material, presas aos instintos, às emoções, aos desejos, e não vão receber essa semente. Não vão promover em si mesmo as mudanças necessárias para ela se desenvolver, para ela germinar. Aí depois ele fala do solo pedregoso. Solo pedregoso já são aquelas pessoas que já estão ainda nesse estágio, ainda, né? Apegado à questão do mundo, à matéria, mas tem um certo entusiasmo. Se apresenta alguma coisa, ela surge com um certo entusiasmo. Nossa, isso é maravilhoso, esse pensamento. Nossa, eu estou diante de algo revelador, algo transformador, isso é maravilhoso. Vou aplicar em minha vida isso.
Ok. Mas, na primeira dificuldade, ela desiste. Ela não tem força, e o solo é pedregoso. Ela não conseguiu enraizar isso. Então, isso acontece. Quantas pessoas não são assim? Ah, eu quero aprender a tocar piano. Eu acho lindo. Aí vem com todo aquele entusiasmo. Vou aprender a tocar piano. Primeira meia hora que ela fica ali treinando técnica, né? Já surge aquele desconforto, ela já fica de saco cheio, ela já, isso aqui não é para mim. Não é assim? São pessoas assim, que elas não estão dispostas a superar essa barreira, né, de obstáculos e dificuldades que toda mudança impõe a nós. Toda mudança é uma luta para sair de uma zona de conforto. Toda mudança vai gerar desconforto. Toda mudança é difícil porque as pessoas não estão afins de passar por situações desconfortáveis. As pessoas têm uma tendência, a mente humana funciona no sentido de buscar o tempo todo o prazer. A mente humana vai se opor a isso. Imagina ficar lendo esses livros do Kardec, o livro dos Espíritos, são 900 e tantas, mais de 1000, né? Perguntas e respostas. Eu vou ler isso como? São 400 páginas. Depende do quanto você está disposto a crescer, a aprender, o quanto você está disposto a investir e a sair desses limites que a tua mente está te impondo, né? Se você não consegue superar isso, você ainda tem um solo pedregoso. Por exemplo, a primeira vez quando eu conheci o Espiritismo, eu li em sequência 5 vezes. Em sequência. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão profundo e transformador, que eu não fazia outra coisa. Quando eu me deparei com aquele conhecimento novo, racional, né, é óbvio que hoje eu até tive contato com coisas que me aprofundaram mais esse conhecimento, mas quando eu tive contato com aquilo foi um absurdo para mim. Foi algo muito novo. Algo que desconstruiu muita coisa dentro de mim. Mas eu entendo que foi difícil. Uma linguagem quase que erudita, rebuscada, difícil, com um monte de termos que eu desconhecia, que eu precisava, não tinha computador naquela época, lá eu tinha que pegar o pai dos burros mesmo, ficar do lado, para entender o que esse cara está querendo dizer. Então, eu falei assim, não, eu não aceito o cara escrever uma coisa e eu não entender, eu vou ter que entender, eu não sou burro. Eu partia desse princípio. Se ele escreveu, ele sabe o que ele está falando, eu também vou saber o que ele quer dizer. E eu ficava. Isso me ajudou muito. Mas por quê? Porque tinha dentro de mim uma predisposição de querer sair, sabe, dessa condição de solo pedregoso que muitas pessoas se encontram ainda. Depois tem aquela em que a semente cai no solo e aí sim, ela cresce. Ela começa a frutificar. Frutificar não, ela começa a germinar. A plantinha já está ali. Mas, de repente, como ela está num lugar cheio de espinhos, os espinhos cobrem essa planta e ela morre. O que representa esse tipo de pessoa? São assim. Existem pessoas que estão nesse nível, de que elas já entendem, elas já estão dispostas, já estão querendo se desenvolver, estão querendo expandir a consciência, estão querendo sair do lugar comum, da escravidão da mente, da escravidão dos sentidos, dos desejos, está querendo algo maior, algo ligado ao desenvolvimento de consciência. Existem pessoas assim. Só que, para subir esse degrau, você precisa começar a renunciar a algumas coisas. Você precisa começar a abrir mão de coisas que roubam a tua energia. E é nesse momento que as pessoas desistem. Porque muitos não querem abrir mão das coisas das coisas que para ela têm muito mais valor.
coisas que estão relacionadas aos seus, né? As coisas que, enfim, que ela colocou numa prateleira mais elevada. Então, essas pessoas, quando se veem diante da possibilidade de renunciar a alguma coisa, não. Pô, bonita essa doutrina, gostei, mas não é para mim. Eu acho que eu vou continuar buscando outras coisas, e vai de samba para cá, samba para lá, mas no momento em que ele tem que abrir mão, e não existe, gente, não existe nenhuma possibilidade da gente transcender esse mundo, transcender essa condição grosseira que a gente vive, sem nos desapegarmos de tudo isso. O apego é a fonte de todo o sofrimento humano. A bem-aventurança, a felicidade só acontece diante do desapego. Não acontece diante do... Se a gente não se desapegar de uma série de coisas que estão relacionadas a tudo aquilo que tem valor para a gente, que nos escraviza. Se nós nos desapegarmos de pessoas, de coisas, de conceitos, de tradições, de modelos, padrões, do outro, da opinião do outro, do que pensam de mim, do que acham de mim, dos meus objetivos, daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu não tenho que fazer, daquilo que eu tenho que conquistar, daquilo... Tudo isso é ilusão. Na medida que você alcança um determinado entendimento da sua verdadeira natureza, você começa a perceber que você não é o fazedor. Tudo é feito. Você só veio aqui, como Jesus disse, testemunhar. O universo faz. Você é apenas um canal. Mas isso é muito difícil pensar assim. É óbvio. Para quem está ainda no solo pedregoso, é difícil. Para quem ainda está rodeado de espinho, é difícil. Mas no momento em que você começa a abrir a sua mente, enxergar a coisa dentro de uma perspectiva sistêmica, holística, ampla, onde você pensa Deus de uma outra forma, pensa o ser humano de outra forma, tudo isso muda. Essas coisas ficam pequenas. Essas coisas que têm tanto valor para a gente, que fazem tanto a gente sofrer, não vão fazer mais. Não vão fazer mais. Se você é uma formiguinha e está brigando com uma outra formiguinha, você vai se machucar, ela vai se machucar, a briga está acontecendo ali. Mas se você é uma formiguinha e você é um elefante, por mais que essa formiguinha te incomode, o que vai representar essa formiguinha para o elefante? Nada. Então, você tem que escolher se você quer crescer ou se você quer continuar ainda preso nesse mundo, nessa condição de conflito, de luta. Quando é que você vai entender que você não veio aqui para lutar? Você tem que sair de trás dessa trincheira. A vida não é sobre luta, não é sobre conflito, não é sobre posição da sua ideia, do seu pensamento, não é sobre defender ponto de vista, não é sobre se ajustar a padrões e modelos, não. A vida não é sobre nada disso. A vida é única e exclusivamente confiar, aceitar, entregar e agradecer. É isso. A vida é isso. Não é mais nada que isso. Confia. Por que Jesus falava tanto de fé? Porque a fé é extremamente poderosa, é um elemento extremamente poderoso. Quando a gente introduz fé em nossa vida, isso só é possível quando você entende que não está no controle. Que tem uma força inteligente que controla tudo. E que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, com o que areia de comer, o bebê, que você vai vestir, como está nas escrituras. Não tem que se preocupar com isso. O pai não cuida das aves, não cuida dos lírios do campo. Por que ele não vai cuidar de você, que é muito mais valioso? Gente, Jesus não disse essas coisas à toa. Isso não pode estar nas escrituras como um poema, como algo bonito. Não. Ele está falando da nossa realidade. Se não se jogar nesse vazio, a gente não vai aprender a voar nunca.
A gente vai ficar preso nessa gaiola de certezas e de crenças que a gente se colocou. Para aprender a voar, tem que se jogar nesse vazio, ter coragem, entregar, confiar na natureza. Fé é isso. Fé é quando você para de brigar com a vida, para de esperar que as coisas deem certo. Isso não é fé. Ah, eu tenho fé que um dia as coisas vão dar certo. Fé não é esperar. Fé é saber que tudo já está certo. E como é que a gente vai olhar para a nossa realidade e dizer que está certo? Nós vamos ter que mudar a nossa perspectiva. O nosso olhar sobre tudo isso. Porque somos nós que estamos olhando com tudo isso com um sentimento errado, com uma visão distorcida. Então, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo, toda a sua vida será iluminada. Se eles forem ruins, você viverá em trevas. É sempre sobre você, sobre a forma como você olha, como você participa da experiência da vida. E participar da experiência da vida, a maneira mais inteligente e poderosa é essa. É através da fé, da rendição, da entrega, da aceitação, da confiança plena na própria natureza, nesse Deus naturando, esse Deus Spinoza, desse Brahman, né, do hinduísmo, desse Deus que é tudo, que é eu, que sou eu, que é cada um de vocês, que é esse computador, essa cadeira, esse chão. Deus presente na própria natureza, organizando tudo isso a partir de princípios que são eternos, imutáveis. Então, isso desconstrói muito o pensamento, né? E, por fim, aquelas sementes que caíram em terra boa. Mas não preciso falar, né? A terra boa que vai produzir frutos. Não é isso que as escrituras estão dizendo? Então, a pessoa, quando ela se transforma numa terra boa, receptiva, ela começa a produzir frutos. Então, você começa a se dedicar ao próximo, você começa a acolher, você começa a servir de apoio para aqueles que precisam, você começa a orientar, você começa a socorrer, você se transforma numa árvore que dá frutos. E frutos que são, né, incalculáveis. Enquanto você viver, você está sendo útil. É só sobre isso a parábola do semeador. É você entender em que estágio você está. Se você é esse solo, né, essa semente que caiu pelo caminho, se você é esse solo pedregoso, se esse solo cheio de espinhos, ou se você é uma terra fértil. Se você se colocar como uma terra fértil, você vai perceber grandes mudanças e transformações na sua vida. Você vai entender que o caminho da felicidade é esse. Que a felicidade é sobre você aproximar-se cada vez mais dessa natureza. E nós só podemos nos aproximar da natureza através do exercício do amor, como dizia Spinoza, do desapego, da renúncia, do desinteresse, do enfraquecimento do falso eu, do ego, dos desejos, de tudo aquilo que infelizmente nos escraviza e que a gente tenta realizar, a gente tenta transformar isso. Enquanto a gente estiver preso ao ego, nós estamos presos às injunções que se impõem ao ego, que é encarna, desencarna, faz coisa errada, paga pelos erros, faz coisa boa, sobe, avança, voa, faz coisa errada, assim por diante. Aprende aqui, aprende ali, até você descobrir que todo esse processo está inserido no desenvolvimento desse falso eu. Que um dia você vai perceber que tudo isso é falso. Que o teu eu sempre esteve aqui. A tua consciência sempre foi essa consciência. Por quê, gente?